Fala desenvolvedor, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje a gente está aqui para o primeiro vídeo do canal, tá? Nesse primeiro vídeo a gente já vai estar dando início a uma série aqui do canal, onde a gente vai estar construindo uma API robusta em .NET 5, tá? Então a gente vai construir a nossa API utilizando alguns recursos avançados, como arquitetura em camadas, vai aplicar validações, vai estruturar certinho a API, tá? E também vou estar dando algumas dicas de construção de API e dicas de performance, beleza? Convido você, seja qual for o seu nível técnico, convido você a me acompanhar por esse curso. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Nas coisas que a gente vai estar vendo durante esse curso, tá bom? Bom, a gente vai ver boas práticas, tá? Vai ser o foco daqui desse curso. A gente vai estar vendo muitas boas práticas para construção de API e para desenvolvimento de software, tá? A gente vai estar vendo também a arquitetura em camadas, é um tema bem bacana, foi introduzido no mundo aí de desenvolvimento pelo livro Domain Driven Design do Eric Evans. É uma arquitetura muito comum, muito utilizada hoje em dia, tá, no mundo do desenvolvimento de software. Vamos estar vendo também injeção de dependência, tá? É algo hoje também muito utilizado e muito essencial para diversos desenvolvedores de diversos níveis, tá bom? É bem bacana e deixa o seu código muito eficiente, deixa o seu código testável, tá? E é uma ótima prática, é uma ótima forma de se aplicar isso dentro do desenvolvimento de um software, tá? Vamos estar usando como RM o Entity Framework Core, padrão, tá? A gente vai ver o básico sobre modelagem de domínio, então a gente vai modelar ali a nossa entidade. Nessa API que a gente vai construir, a gente vai ter uma entidade só, tá? Mas a gente vai estar vendo práticas, validações, métodos, propriedades, tudo certinho. Vou tentar passar para vocês alguns princípios do Solid, tá? Não vou passar todos, mas o que der para passar, eu vou estar passando. Para validação, eu vou utilizar o Fluent Validation, tá? Padrão. Existem outros frameworks de validação no .NET, mas aqui eu vou utilizar o Fluent Validation e o Data Annotations. Tá? A gente vai ter duas validações e vocês vão entender por quê. Fica bem eficiente dessa forma. Tá? A gente vai também utilizar a autenticação e autorização da nossa API utilizando o JWT. Eu vou fazer uma explicação para vocês sobre o que é autenticação e sobre o que é autorização, embora a gente não vá aplicar os dois conceitos separados aqui na API. A gente vai aplicar junto, mas para ficar bem entendido, tá? O que é esses dois conceitos aqui. Para acesso a dados, a gente vai utilizar um padrão chamado de repository, tá? No qual você tem uma classe genérica para executar os métodos CRUD, tá? Então, create, read, update, delete, para cada entidade. Tá? É um padrão muito utilizado hoje em dia. Então imagine que você tenha 20 entidades. Você precisa adicionar 20 entidades. Você não vai fazer um método para adicionar 20 entidades. Você consegue utilizar um método genérico para isso, passando só qual entidade você quer adicionar. É bem bacana. E por fim, para validação de domínio, a gente vai utilizar o Notify Pattern. É um padrão muito bacana, não é tão conhecido, mas ele ajuda e muito, tá? A gente a validar nossas entidades e deixa o código mais flexível, evitando lançar exceções e tudo mais, beleza? Bom, então vamos lá. Antes da gente cair com a mão no código direto, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar, o que você vai ter que ter baixado aí na sua máquina e tudo certinho. Não vou baixar porque é uma coisa muito simples, é o next, next, next da vida, mas eu vou mostrar para vocês e os links estão na descrição, tá bom? Então, primeiramente a gente vai precisar do SQL Server, você pode utilizar o SQL Server no Docker, que eu até recomendo, e é bem mais fácil de instalar, tá? Ou você pode baixar o Magement Studio direto aqui. Essa versão do Magement Studio já vem com o SQL Server, tá? Então você vai precisar do Magement Studio também se for rodar no Docker. Mas aqui já vem junto com o SQL Server 2019. E principalmente você vai precisar do .NET 5, tá? Se você digitar aqui, ó, .NET 5 SDK Download, vai ser o primeiro link, tá? Primeiro link aqui já vai aparecer para você. Por via das dúvidas, todos os links estão na descrição, tá? Então se você não quiser perder tempo procurando, tá aí na descrição, é só baixar, tá? Seleciona seu sistema operacional e a tipo de arquitetura do seu processador e baixa aqui a versão que você precisa. Beleza? E por fim, você vai precisar de uma IDE, tá? Ou você utiliza o Visual Studio Code, que eu recomendo, tá? Porque é bem mais leve, caso você tenha um PC mais fraquinho, ou você utiliza o Visual Studio 2019.
Bom, o Visual Studio 2019 ele é para Windows, tá? Tem a versão dele para Mac, Visual Studio for Mac, mas eu recomendo a versão para Windows, beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro a versão da API rodando, tá? A gente tem aqui a API rodando. Isso aqui é uma versão que eu já fiz. A API já está no GitHub, então se você precisar consultar o código, o link do repositório está aí embaixo, tá? Então perceba aqui que é uma API comum. São os métodos de CRUD, create, update, remove, get. Aqui a gente tem um método para autenticação. Então, sem o token que vem aqui da autenticação, a gente não consegue acessar esses métodos aqui de baixo, tá? Bom, só mostrei ela funcionando, não vou consumir os métodos aqui agora porque a gente vai desenvolver isso na mão, beleza? Beleza, eu tô aqui com o Visual Studio Code aberto, tá? Optei fazer pelo VS Code, mas você poderia fazer por qualquer IDE que você preferir. Se você quiser fazer pelo bloco de notas, pelo Notepad, enfim, tanto faz. Você só precisa confirmar se o .NET 5 está instalado na sua máquina, ou o .NET 3, ou o .NET 2, enfim, se você for fazer uma versão anterior, vão ter algumas peculiaridades que você vai ter que mudar. Mas eu tenho certeza que no .NET 3.1, no 3 e no 5 vai funcionar da mesma forma, tá bom? Outra coisa, no começo eu falei que a gente ia utilizar o SQL Server, e se você quiser utilizar uma SQL, quer utilizar um Postgres, um Oracle da vida, dá para usar sim, não tem tanta mudança, você só vai ter que mudar o pacote de instalação do Entity Framework, tá? E aí você instala o seu Oracle, o seu MySQL, seu Postgres por conta própria. Aqui eu vou utilizar o SQL Server, beleza? Então vamos lá, aqui eu estou com o VS Code aberto, vou abrir um New Terminal aqui. Lucas, como é que eu verifico se eu estou com o .NET 5 instalado? Simples, .NET, list, SDKs. Aí ele vai mostrar para você aqui embaixo todas as versões do .NET que estão instaladas e o diretório no qual elas estão instaladas, tá? Aqui eu tenho outras versões desde a 2.1, mas eu vou fazer na 5.0, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir para o meu desktop, tá? CD desktop, vou dar um clear aqui para limpar o terminal, vou criar um diretório, vou chamar ele de manager, que é aqui que vai estar a nossa API em si, tá? Beleza? Vou entrar no diretório que eu acabei de criar, CD manager, e aqui eu vou dar um .NET New SLN e vou chamar de Manager, tá? Ele vai criar aqui a solução em branco para mim, tá? Ele demora um pouquinho, porque ele vai buscar os templates, e enquanto ele está criando a solução aqui para mim, eu vou explicar para vocês como é que funciona a arquitetura em camadas que a gente vai aplicar aqui. Só corrigindo a galera, não é .NET New SLN, é .NET New Solution, tá? Aqui embaixo na descrição vou deixar o arquivo txt com todos os comandos do Visual Studio Code, porque é bastante comando quando você está utilizando a interface de CLI, tá? Então você acaba confundindo, eu digitei CLN, mas é Solution, tá? Bom, como eu havia dito, eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui, né, a questão da arquitetura em camadas. Então vamos entender como é que funciona a arquitetura em camadas. Bom, essa arquitetura ela foi implementada para a gente por volta de 2003, 2004 no livro Domain Driven Design do Eric Evans. Tá? Existiam outras abordagens dessa arquitetura em outros livros, enfim, em alguns projetos já existentes, tá? Mas oficialmente foi no livro Domain Driven Design do Eric Evans, beleza? Bom, e no que consiste essa arquitetura? Ela consiste em dividir as responsabilidades da nossa aplicação, tá? Deixando tudo bem separado, a gente consegue colocar cada um no seu quadrado, né? E aí nenhuma camada fica com responsabilidade a mais. E quando você precisa alterar alguma coisa ou modificar alguma coisa, você já sabe onde que você tem que alterar. Se estiver dando erro em alguma coisa, você já sabe onde está dando erro, tá? E isso deixa o sistema muito flexível, deixa a API muito bem organizada e a pessoa que bate o olho, ela já olha e fala: ah, beleza, preciso mudar uma regra de negócio, eu vou aqui, preciso mudar uma propriedade da minha entidade, eu vou ali. Mas vamos entender esses quadradinhos, essas setas que estão aqui, tá? Bom, primeiro é interessante a gente perceber que todas as camadas aqui estão apontando para domain, né? Domínio, tá? Vamos entender. O domínio é onde ficam todas as nossas entidades, tá? Então, vamos para um marketplace, um e-commerce. O que é uma entidade de um e-commerce? O usuário é uma entidade, tá? O usuário tem seus dados, tem nome, tem e-mail, tem telefone, tem senha. Um produto é uma entidade no marketplace. Então, todas as entidades, elas ficam aqui,
E da mesma forma no qual você pode alterar sua senha, na qual você pode alterar o seu nome, na qual um produto pode alterar o nome, pode alterar o preço, um produto dentro de um sistema ou um usuário dentro do sistema também pode. Então, os comportamentos das entidades ficam junto com elas, tá? Então, numa entidade produto, a gente tem as suas propriedades, nome, ID, preço, descrição, e tem os seus comportamentos, alterar nome, alterar preço, enfim, alterar descrição. Então, todas as propriedades e comportamentos de entidades de negócio ficam aqui na nossa camada de domínio, tá? Nunca se esqueça. E as nossas regras de negócio ficam aonde? Então, vamos lá, vamos diferenciar a regra de negócio do que entidades de negócio. Entidades de negócio é algo que existe no seu negócio que você traz para dentro do sistema. No caso de um marketplace, no caso, aqui, o produto, a pessoa, o usuário, enfim, fica aqui no nosso domínio. Agora vamos supor que dentro do nosso marketplace, do nosso e-commerce, o usuário não possa comprar mais que 5 produtos do mesmo item. Então ele quer comprar uma camiseta, ele não pode comprar mais que 5 camisetas, 5 unidades daquela camiseta. Essa regra de negócio já que fica aqui na nossa camada de serviço, tá? Isso é uma regra de negócio. Lucas, quem define a regra de negócio? Bom, quem te solicitou o projeto. Então, se o projeto for seu, você que define as suas regras de negócio. Se foi o seu gerente que te solicitou o projeto, seu gerente que te passa as regras de negócio. Se foi o diretor da empresa, se for o, enfim, quem quer que seja que esteja bolando o negócio, bolando o produto, vai te passar essas regras de negócio e aí você implementa aqui nessa camada de serviço, tá? Essa pessoa que vai te passar as regras de negócio, seja você mesmo ou o cara que te solicitou o projeto, no mundo do DDD, Domain Driven Design, a gente chama ele de Domain Master, porque é ele que tem um conhecimento aprofundado no domínio, tá? O cara não pode se não saber nada de programação e tá tudo bem, mas ele sabe sobre negócio e sabe sobre domínio. Então é esse cara que vai te ajudar a construir uma solução, tá? Nunca se esqueça. Então, o serviço fica as nossas regras de negócio e o domain fica as nossas entidades de negócio com seus comportamentos. Beleza? Tranquilo até agora? Então vamos lá. Vamos entender as outras camadas aqui. Aqui a gente tem a application, tá? A camada de application, ela pode ser N coisas, mas entenda que assim, a camada de application, ela é a porta de entrada para o nosso negócio. Tá vendo que aqui a application, ela pode referenciar domínio e a application, ela referencia serviço. Então, ela é a porta de entrada para o nosso negócio. Se a gente quer inserir, indo lá para o lado do marketplace, né? Se você quer inserir um produto, esse cara aqui que vai receber os dados do produto que você quer inserir, esse aqui vai processar as regras. Entende? A gente já fala sobre a infraestrutura aqui embaixo, mas vamos falar um pouco aqui sobre a application, tá? Então, esse cara aqui é a porta de entrada para o seu negócio. Tudo que for entrar no seu sistema entra por aqui. E isso precisa ser necessariamente uma API? Não. Pode ser uma API, pode ser um projeto console, pode ser um projeto MVC, pode ser até um projeto GraphQL, pode ser diversos tipos de projeto, de template de projeto, pode ser um simples front-end que vai mandar dado para que vai te mandar dado para um back-end na sua API, enfim. A sua camada de application é onde entra os dados para o seu negócio, a sua entrada para o seu negócio, tá? O mais comum de se ver, uma API, tá? Uma API ou um projeto de classe, né? Um class library que é consumida por diversas aplicações distribuídas. Aí a gente já entra em outros fatores de aplicações distribuídas e tudo mais. Mas a princípio aqui é o cara que você vai receber os dados. No nosso cenário, tá? A gente vai ser uma API REST em .NET 5. Tá? Poderia ser um projeto MVC, como eu falei, poderia ser até um projeto Windows Forms, mas aqui vai ser uma API, beleza? E, por fim, sobrou aqui o Infrastructure, tá? Esse cara aqui, ele contém tudo que é relacionado à infraestrutura. Lucas, o que é relacionado à infraestrutura? Quando sua aplicação ela se comunica com um banco, ela está se comunicando com uma camada de infraestrutura. Seu banco está rodando em algum servidor, seja no mesmo servidor da aplicação ou não, tá? Então, a camada de infraestrutura é o cara que vai se comunicar com o seu banco de dados e vai realizar suas queries, por exemplo, tá? Aqui também a gente costuma guardar práticas de cache, algumas práticas de segurança também ficam aqui. Então, a camada de infra, eu chamo de infra porque infrastructure é um nome muito longo e às vezes a pessoa que não tem a dicção boa acaba travando na hora de falar. Mas a camada de infra é o cara que vai se comunicar diretamente com o banco de dados, tá? Não vai ser o seu domínio, não vai ser seu service, muito menos o application. Vai ser a sua camada de infra. Então vamos lá.
Vamos seguir aqui agora as linhas. Todos podem referenciar domínio e domínio não referencia ninguém, tá? O domínio ele é totalmente dependente e é a sua camada de mais alto nível e é a sua camada mais limpa, tá? Então o domínio ele tem que ser totalmente independente do sistema. A camada de application ela é a entrada para o seu negócio. Então a camada de application ela necessita da camada de serviço, porque não tem como ela passar os dados que ela recebe aqui para outras camadas para serem processados sem referenciar a camada de serviço, tá? E ela depende da domínio. A camada de serviço, ela depende da camada de infraestrutura e da domínio. Da domínio, porque ele precisa aplicar as regras de negócio nas entidades de negócio. E da infraestrutura, porque ela precisa mandar esses dados para o banco, fazer consultas, enfim. Então, aqui na camada de serviço, a gente vai fazer as nossas regras de negócio e depois, se necessário, a gente vai mandar para o nosso banco de dados. Tá? Aqui na nossa camada de infra, tá vendo que ele aponta para a camada de infra, ele também depende das entidades, porque da nossa camada de domínio. Por quê? Porque ele precisa ter esses dados, tá? Ele precisa receber essa entidade inteira para poder salvar o nosso banco, alterar ou até mesmo receber algum ID ou uma palavra para poder realizar uma consulta. Então ele recebe esses dados da camada de serviço já processados e aqui ele faz as queries que a camada de serviço solicitar. Então precisa inserir, camada de serviço vai virar aqui e falar, camada de infra, insere esse dado para mim. Precisa consultar, ele vai chegar e falar, camada de infra, preciso consultar esse dado. E aí ele vai retornar tudo que a camada de serviço precisa fazer para trabalhar. Em resumo, o nosso negócio vai estar inteiro entre domain e service, tá? A camada de aplicação é um detalhe e a camada de infraestrutura é um detalhe. Essa camada aqui a gente podia substituir de API para uma aplicação console, de uma API para uma aplicação MVC, enfim. Essa parte aqui, ela é, entre aspas, descartável, ela é substituível, tá? Porque o nosso negócio não depende dela. E essa camada aqui também, se a gente quisesse mudar de SQL Server para MySQL ou de um banco relacional para um não relacional, era só substituir, porque o trabalho dessa aqui é só realizar queries e devolver dados para a camada de serviço. Agora, o nosso negócio está aqui no meio, tá? Tá entre service e domain. Beleza. Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos como é que funciona as 4 camadas, a gente vai botar mesmo a mão no código para pelo menos criar os primeiros resquícios de projeto nessa primeira aula aqui, tá? E aí na próxima aula a gente vai realmente começar aí a mexer com o domínio, vai começar a criar nossa entidade e começar a criar os nossos métodos, beleza? Bom, lembre-se que eu criei aqui o .NET New Solution, tá? Deixa eu só fazer uma coisa, vou digitar dir aqui só para ver, tá? Tem aqui, ó, manager.sln, tá vendo? A solução tá aqui, beleza. Coisas que eu gosto de fazer e que eu considero boas práticas de organização, tá? Bom, eu sempre crio uma pasta chamada SRC, que no caso é Source ou recursos, tá? O nosso projeto sempre fica dentro da SRC. Isso não está escrito em pedra, não foi nenhum arquiteto que disse, mas eu acho que dessa forma fica organizado. Lucas, se eu deixar tudo na pasta Manager, tem problema? Não, você pode deixar tudo na pasta Manager tranquilamente, só que vai ficar lá 4 pastas de 4 projetos, ou dependendo de quantas camadas e quais projetos que você tiver, vai ficar tudo lá. Eu acho desorganizado. Eu prefiro criar uma pasta SRC e aí tudo fica lá dentro, tá? O repositório não fica sujo, beleza? Bom, o primeiro projeto que a gente vai criar aqui, tá? Então, vamos dar um .NET New, tá? Eu vou criar aqui o manager.api. Vai ser a nossa camada, no caso aí, de application, né? Nossa camada de application vai ser essa aqui. Beleza, galera? O comando é .NET New Web API -o para informar o nome da API, manager.api, tá? A gente vai dar Enter aqui, ele demora um pouquinho, porque, como eu falei, ele vai lá, pega os pacotes e tudo mais, tá? Se a gente digitar, dir, ele vai mostrar pra gente que tem o projeto aqui, Manager API, tá? Eu vou entrar aqui no projeto Manager API só para ver se ele criou certinho, beleza? Ele criou certinho, tá? Eu vou dar um cd ponto ponto e vou digitar um code ponto aqui, que é para ele abrir o Visual Studio Code já com o projeto da nossa API, tá? Tá vendo aqui, ó? Manager.api e tudo mais, beleza?
Bom, já está aqui criado. Eu vou criar agora as outras camadas. Ele vai instalar alguns pacotes, vai restaurar alguns pacotes aqui agora, tá? Eu já vou apagar aqui. Vou criar as novas camadas, mas antes eu vou apagar aqui algumas coisas a mais que ele cria. Ele cria esse Weather Forecast, tá? É uma classe, você pode clicar nele e deletar. Opa, aqui. Apaga o arquivo, não tem problema. Eu também gosto de deletar o controller, tá? Que ele cria, pode deletar sem problemas, que a gente vai criar do 0, 0. Então, nosso projeto de API tá aqui, tá limpinho, tá? Beleza, a gente está aqui com o nosso terminal. Vamos criar agora as nossas outras camadas, que são elas: a camada de domínio, infraestrutura e serviço, tá? A primeira que eu vou criar vai ser de domínio, então .NET new class lib -o para informar o nome manager.domain. Tá? Por que eu nomeei de manager? Porque é um gerenciamento de usuários, é um CRUD de usuários, então manager fica mais elegante do que digitar CRUD. Então, manager.domain, tá? Dá Enter, ele vai criar aqui pra gente projeto, e ele sempre cria com uma classe, tá? Pode deletar ela, beleza. Bom, vamos criar agora o nosso projeto, vamos criar agora o nosso projeto de service, tá? Manager.service, tranquilo. Criou nosso projeto de services aqui, pode deletar a classe aqui, beleza? Por fim, a gente vai criar aqui o nosso projeto de infra e vai criar um outro projeto que a gente chama de core, né, núcleo compartilhado. Eu vou explicar ele para vocês na próxima aula, mas a gente não vai utilizar esse projeto durante essa API, mas é bom vocês saberem que é bem comum esse tipo de abordagem no mercado, tá? Então não se assustem se vocês verem esse tipo de abordagem no mercado, beleza? Bom, criamos aqui, então nós temos lá as camadas, como eu falei, tá? A gente ainda precisa, aqui só tá com a capacidade de OBJ, se eu não me engano, isso, tá, enfim. Aqui a gente tem a API, Application, Domain, nosso domínio, Infra, nossa infraestrutura e Service. Não tá na ordem porque eu não renomeei dessa forma, tá? Mas depois eu vou dar um jeito aqui. É só colocar um, tracinho, dois e tal, para ele ficar numa ordem alfabética, numa ordem hierárquica que a gente consiga entender, tá? Enfim, aqui o nosso projeto está criado e na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre a próxima camada que a gente vai criar. Como eu falei, é bem comum, e aí a gente vai começar a meter a mão na massa aqui, ó, na camada de domínio, na nossa domain, e vamos começar a construir nossas entidades, instalar alguns pacotes, criar algumas validações, vai ficar bem bacana, beleza? Bom, muito obrigado por assistir até aqui e deixa o like aí para poder me ajudar, compartilha com algum amigo esse primeiro vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém, tá? Até mais, um abraço.